Nós vivemos na era mais confortável, sedadora e anestesiada de toda a história da humanidade. Você tem o mundo inteiro na palma da sua mão. Literalmente. Com um movimento do seu dedo polegar, você pode pedir uma comida hipercalórica e deliciosa que chega na sua porta em 20 minutos. Com outro toque na tela, você tem acesso a infinitas horas de entretenimento, vídeos curtos, filmes, séries e prazeres visuais instantâneos. Você não precisa caçar, não precisa lutar, não precisa esperar o inverno passar para ter conforto. Mas, ironicamente, enquanto nós nadamos em um oceano infinito de prazeres fáceis e baratos, nós nunca fomos uma geração tão deprimida, tão ansiosa, tão fraca e tão vazia de propósito. Hoje, nós vamos olhar diretamente para a raiz dessa doença moderna. Nós vamos falar sobre o veneno silencioso que está destruindo a sua força de vontade, derretendo a sua disciplina e roubando a sua liberdade. O prazer. E eu vou lhe contar exatamente o que acontece com o corpo, a mente e a alma de um ser humano quando ele decide fazer o impensável. Quando ele decide arrancar a agulha de dopamina do próprio braço e passar uma semana inteira, 7 dias absolutos, sem buscar nenhum tipo de prazer barato. Puxe uma cadeira. Respire fundo. Afaste as suas distrações. Vamos falar sobre a verdadeira liberdade. Os filósofos estoicos, homens que comandavam exércitos e governavam o mundo antigo, tinham um medo profundo e genuíno do prazer. Não porque eles fossem monges puritanos que odiavam a vida, mas porque eles entendiam a biologia e a psicologia humana de forma letal. O grande filósofo Sêneca escreveu uma frase que deveria ser um alarme na sua mente todos os dias. Eu nasci para coisas maiores do que ser um escravo do meu próprio corpo e dos meus desejos. Quando você não consegue ficar uma hora sem olhar o celular, você não é o dono do seu aparelho. O aparelho é o seu dono. Quando você não consegue dizer não para uma fatia de bolo ou para um copo de bebida na sexta-feira à noite, você não é um indivíduo livre fazendo uma escolha. Você é um escravo biológico obedecendo a um instinto animal. A sociedade moderna confundiu perigosamente as palavras prazer e felicidade. O prazer é uma faísca curta. Ele dura o exato tempo da comida na sua língua, ou do vídeo passando na sua tela. E assim que a faísca apaga, ela deixa um rastro de fumaça, vazio, e uma fome desesperada por mais uma dose. A verdadeira felicidade estoica, a eudaimonia, é uma chama constante, silenciosa e inabalável que queima dentro do seu peito. Ela só nasce quando você sabe, com certeza absoluta, que você governa os seus instintos, e não o contrário. Foi com isso em mente que eu decidi submeter a minha própria mente a um experimento violento. Um jejum radical de 7 dias. A regra era fria, clara e inegociável. Nenhum alimento açucarado ou processado. Nenhuma rede social ou vídeo de entretenimento inútil. Nenhum videogame, nenhuma bebida alcoólica, nenhuma música alta e estimulante. Apenas água, comida real e sem temperos fortes, trabalho, leitura árdua, silêncio e exercícios físicos brutais. O que aconteceu nessa semana não foi uma jornada iluminada e mágica. Foi uma descida aos porões da minha própria mente. Dias 1 e 2, o choque de realidade e o pânico do ego. Nas primeiras 48 horas, a sensação física não é de purificação. É de puro e absoluto tédio esmagador. O seu cérebro, que está acostumado a receber descargas industriais de dopamina a cada 5 minutos, entra em colapso. Você senta no sofá de casa e o silêncio do ambiente parece gritar nos seus ouvidos. A sua mão treme e procura o celular no bolso de forma automática, como um viciado procurando um cigarro. Você sente irritação, dores de cabeça leves, um mau humor inexplicável e uma vontade incontrolável de quebrar as próprias regras. Nesse momento, a máscara cai. Você percebe que não usa o celular ou a comida lixo para relaxar. Você usa tudo isso para fugir. Para anestesiar o desconforto de existir e de ouvir os seus próprios pensamentos. Você percebe o quão frágil, domesticado e dependente você realmente se tornou. E é exatamente essa humilhação inicial que serve como o primeiro tijolo da sua nova cidadela interior.
Você engole a seco, tranca os dentes e suporta a abstinência. Dias 3 e 4, a névoa se dissipa e o tempo desacelera. Se você suportar o fogo dos primeiros dias sem ceder, algo assustador acontece a partir do terceiro dia. O tempo parece desacelerar brutalmente. Quando você remove as horas inúteis gastas rolando o feed das redes sociais ou assistindo a séries que você nem gosta, você descobre que o dia tem 24 horas inteiras. É uma eternidade de tempo. A névoa mental densa e pesada que o acompanhava todos os dias simplesmente desaparece. Os seus olhos começam a focar melhor. O seu pensamento deixa de ser fragmentado e passa a ser uma linha reta e afiada. Você deita na cama à noite, em vez de rolar de um lado para o outro ansioso, o seu corpo simplesmente desliga e você dorme como uma pedra. Porque, pela primeira vez em anos, você não injetou lixo digital no seu nervo óptico antes de fechar os olhos. O tédio, que antes era aterrorizante, se transforma no seu conselheiro mais sábio. Porque o tédio humano tem uma função biológica sagrada, ele serve para impulsionar você para a ação. Sem a distração barata para calar o tédio, a sua mente é forçada a olhar para os problemas reais da sua vida e dizer, certo, o que nós vamos resolver hoje? Dias 5 a 7. A ressurreição do poder e a fome real. Na reta final do experimento, a transformação é completa e quase inacreditável. O filósofo Epicteto ensinava que a liberdade não é a ausência de amarras externas, mas a ausência de compulsões internas. No quinto dia, você olha para uma barra de chocolate ou para o seu celular brilhando em cima da mesa. E você não sente mais aquele puxão invisível, aquela urgência animal de consumir aquilo. Você olha para o prazer artificial com a frieza de um rei olhando para um camponês. Você recupera o poder de escolha. Você recuperou o seu trono. E a maior recompensa de todas aparece no sétimo dia, a ressurreição da sua motivação natural. A sua dopamina, o químico do desejo no seu cérebro, reseta e volta aos níveis naturais de fábrica. E o que isso significa na prática? Significa que as coisas difíceis, as coisas que antes pareciam um sacrifício insuportável, começam a lhe dar um prazer profundo e verdadeiro. Ler um livro denso e difícil passa a ser fascinante. Levantar peso até a falha muscular traz uma satisfação indescritível. Trabalhar de forma focada no seu projeto de vida durante 3 horas seguidas, sem olhar o celular, torna-se o seu novo vício. Você para de caçar o prazer barato e artificial do consumidor, e passa a sentir orgulho denso, pesado e viril do construtor. Ao final dessa semana, a conclusão que bate no peito é devastadora. A sociedade moderna o mantém entorpecido com prazeres fáceis de propósito. Porque um homem ou uma mulher viciados em conforto são previsíveis, fracos e facilmente controláveis. Eles não questionam. Eles não constroem. Eles apenas consomem, obedecem e morrem endividados. Mas quando você aprende a usar o desconforto voluntário como uma espada, quando você prova para si mesmo que pode sobreviver e prosperar no silêncio, na dor do treinamento físico e na restrição do paladar, você se torna aterrorizantemente livre. Nenhum marqueteiro pode seduzi-lo. Nenhum político pode comprá-lo. Nenhuma crise pode destruí-lo de dentro para fora. Eu desafio você, hoje, a cruzar essa mesma ponte. Desafie a sua própria mente. Declare guerra aos seus hábitos mais confortáveis e inúteis. Fique 7 dias sem o seu veneno favorito. Olhe para o abismo do seu próprio tédio e veja o titã que vai emergir de lá de dentro. A verdadeira força não é levantar pesos pesados na academia. A verdadeira força é olhar para o desejo mais profundo da sua própria carne, dizer não, e não derramar uma única gota de suor de arrependimento. Espero que esse choque de realidade arranque o cabo da sua anestesia diária e o coloque de volta no comando do próprio destino. Muito obrigado por honrar esse tempo focado e sem distrações comigo. Domine a si mesmo. Se cuide. E até a próxima.